Olá pessoal, eu sou o Cássio Bettini e a gente está aqui no podcast do Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê. E agora quem está comigo aqui, primeiras damas, Adriana da Oikos Ambiental. É isso. E a Adriana vai acompanhar esse podcast aqui, sempre contribuindo bastante com as perguntas bem colocadas, viu, Adriana? Muito legal, parabéns. Obrigada. E é isso que fortalece o nosso podcast. E nada mais, nada menos que o presidente agora, né? O presidente do comitê dessa gestão 2025, 2024, 2025, é isso? 2025, 2027. E é o Carlinhos, mais conhecido como Carlinhos, mas o nome dele correto é Carlos Sussumi Ivana, que ele é prefeito de Alto Alegre também. Mas vamos lá de Carlinho, né, Carlinho? Carlinhos. E assim que todo mundo te conhece, em 10 minutos que conversei com você aqui, é Carlinho mesmo, já percebi. Vamos lá, então, o comitê, faz um resumo para a gente bem rapidinho, o que é o comitê e qual que é a função do comitê aqui na região, vai, só para contextualizar. Bom, para ser bem sucinto, bem breve, bem objetivo, né, o comitê ele é o órgão né, composto por representantes do Estado, sociedade civil, né, poder público municipal, né, e com os seus representantes que deliberam, né, sobre a aplicação dos recursos para a preservação dos recursos hídricos, né, em defesa dos recursos hídricos, né, no sistema FEHIDRO, né? Então, não sei se nós estamos acostumados, né, a falar para técnicos, falar agora para a sociedade civil em geral, né, mas uma forma de ser bem objetivo, sucinto, é uma entidade democrática, né, porque é formada pela sociedade civil, pelo poder público, né, que vai fazer essa gestão dos recursos FEHIDRO, né, advindos da cobrança pelo uso da água, que vão ser aplicados em empreendimentos, né, que visam aí a proteção dos nossos recursos hídricos. Para ser bem breve, bem sucinto. Seria razoável assim, a gente falar que o comitê é uma espécie de guardião das águas do recurso hídrico aqui na região? Com certeza. Mais ou menos isso, assim, isso. Seria legal? Onde Bacana. vários representantes das sociedades em geral participam, trocam ideias ali para ver o que pode melhorar, resolver problemas tal, dos quais recursos são as hídricos aqui na região. deficiências, né, os problemas, quais são as prioridades, né, por onde o comitê, através, né, das suas câmaras técnicas, através dos projetos que os municípios vão apresentar, onde que serão aplicados esses recursos, né, de acordo com o que foi apurado, né, no plano de bacias, né, nas prioridades, e cada município trazendo a sua prioridade também e encaixando tudo isso aí para fazer a gestão. É um lugar que tem muito estudo, então. Você está falando isso porque tem estudo sobre os recursos hídricos aqui na região, correto? Sem dúvidas. E que envolve também até tratamento de esgoto, de repente. Tem isso também? Sim. Faz parte? Tudo isso faz parte? Sim, né? saneamento, né? Exato. Tudo isso faz parte. Então, concentra aqui, os municípios vêm nas reuniões, correto? Todo mundo discute ali os assuntos e procura melhorias. São tá 42 municípios, né, que compõem o nosso comitê, e nem todos são da região de Birigui, de Araçatuba, né? Pega ali Promissão na margem esquerda, pega Ubarana na margem direita e até a Foz lá em Itapura. Pô, genial. E realmente a gente vê que a hora que participa, né, um ponto de vista de um leigo como eu aqui, né, participando, é muito interessante, né, porque os nervos se afloram, a gente percebe isso nas assembleias, nas reuniões, né, a gente sente que tem ali um defendendo aqui, outro defendendo lá, um acha que é assim, outro acha que é assado. O debate é bom, na verdade, né? Tem que haver, Perfeito. senão não tem sentido, né? Multivisão, se for né? vertical, não tem sentido reunir pessoas, né? Exato. E aí esse gancho mesmo que eu queria pegar para falar assim, como presidente, quais são os desafios aí que você vem enfrentando no teu ponto de vista, né, de tocar, né? Qual que é a tua função exatamente como presidente e quais são os desafios aí? Na verdade, o presidente é um tipo de um mediador, né? O presidente necessariamente é um prefeito, né? O vice-presidente é da sociedade civil e o presidente ele vai ser o mediador disso tudo ali. Então, a gente tem que ter a serenidade, né, de ouvir todos os lados, todos os protagonistas, os interessados, e procurar dar o direcionamento,
fazer o consenso, né, ou tentar pelo menos, né, Sim. que é a forma mais viável, e é o que a gente se propôs aí quando me coloquei à disposição, quando lancei meu nome como candidato para presidir o comitê. E acredito eu que o grande desafio, enquanto presidente, é trazer os prefeitos, né, para participar ativamente aqui engajar os caras. A gente sabe, né, como prefeito, o tempo é pouco, as demandas são muitas, né, cada um tem as suas prioridades, mas eu vejo que o comitê é de suma importância para a gente resolver essas situações, esses problemas que os municípios inegavelmente têm na proteção dos recursos hídricos, no saneamento, né? E é um ponto que eu gostaria até de deixar, né, para os colegas prefeitos, né, de poder utilizar mais o comitê, porque é a certeza de ter o seu pleito atendido, né, desde que esteja de acordo com os procedimentos, as normas que regulamentam tudo isso, né? Ao invés de, por exemplo, ficar aí batendo de porta em porta, em gabinete de deputado, né, em Brasília, em São Paulo. Basta fazer um bom projeto, apresentar... Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você está dizendo que um prefeito ele pode procurar recurso financeiro, que é isso que você está falando? Sim, recurso financeiro para financiar obras para proteger, para proteção... Que tem a ver com o meio ambiente deles. Exatamente. Lá, enfim, por exemplo... recursos hídricos, né? Sim, existe um portfólio enorme de possibilidades, né? Então, o prefeito... Vou dar um exemplo, assim, né, para ficar mais fácil para quem está nos acompanhando. Então, Alto Alegre. Eu tenho a necessidade de galerias, como o próprio nome do município, da cidade, né? Alto Alegre. Então, você imagina o relevo. Sim. Nós temos problemas lá com erosão, Tá. né? Então, a galeria para evitar erosão, e estamos lá protegendo os recursos hídricos. Então, tem uma série de requisitos que eu preciso atender para poder apresentar o projeto aqui, né, para ser apreciado pelas câmaras técnicas. Você submete um projeto para o próprio comitê, Exato. Pleiteando ali um recurso para fazer determinada obra lá para que suprima, né, para realmente resolver aquele problema. É isso. Então ele pode submeter o projeto aqui. Isso. Aí ele é analisado pelas câmaras técnicas para ver se atende os requisitos, né, as normativas, e depois vai à Assembleia para validação. Para validação. E aí passa-se para o agente técnico, para o agente financeiro, assina o contrato e a gente executa a obra. Então, por exemplo, uma obra de R$1 milhão, né, tem uma contrapartida mínima que a gente precisa aqui. Ah, mas eu não quero, é muito burocrático, eu vou atrás de um deputado. Escolha. A necessidade é grande, todos, né, vão atrás dos deputados, não desmerecendo o trabalho de nenhum deles e de quem faz esse tipo de estratégia, porém, né, dependendo do porte do município, de quantos votos o deputado teve lá no seu município, aí ele vai te dar o recurso. Sim. E às vezes você não vai conseguir uma emenda, por exemplo, de R$1 milhão para você fazer uma galeria. E aí, eu vou te dar 500 mil, né, quando muito. E aí você tem que pôr a diferença, que é a contrapartida com recursos próprios. Sendo que aqui no comitê, se você apresentar um bom projeto, esse mesmo projeto de R$1 milhão, com uma contrapartida mínima, salvo engano, de 2%, né? Para municípios abaixo de 50 mil habitantes, que é a maioria, né? Sim. Então. Mas falando nessa questão, presidente, você está falando de acesso a recursos, nós estamos falando de um orçamento anual mais ou menos assim, uma média. De 16 milhões todo ano, né? Então... 16 milhões não é por município, obviamente. Não, é para o conjunto comitê. todo. São 42 municípios. Para distribuir para esses Pelo municípios. que a gente vem acompanhando ao longo dos últimos anos aí, a média 10, 12, chegou a ter 16, né? Vamos imaginar aí 16 projetos. Razoável, né? Falar que 10 por 1 milhão de reais por projeto. Tá. Então aí que está, às vezes fica recurso parado, exatamente pela falta de projetos. De projetos, né? Aquele velho problema, né? Existe dinheiro, mas não existe projeto. Exato. Né? Sempre a gente vê isso. Então, eu acho que esse é um ponto que precisa ter essa conscientização, que eu não tinha antes e agora eu tenho. Então, por isso me engajei aqui. Isso que eu queria perguntar, Carlinho, se me permite. A maioria dos prefeitos tem essa noção que o comitê tem esse recurso? 10%, 20%, metade deles, dos 42 municípios? Eu acredito que todos imaginam, têm noção.
até comentei numa reunião, né, que às vezes as pessoas têm, e quando eu falo as pessoas, os prefeitos, né, têm uma visão do comitê e às vezes demonstram desinteresse, falta de interesse. Ou pensa que é burocrático, né? Às vezes o próprio técnico lá da prefeitura, né, tem alguma dificuldade com o projeto e acaba, né, desmotivando o prefeito a participar. Então é uma situação que assim, tem o recurso, são 16 milhões aí, um ano pelo outro, 16 milhões por ano para 42 municípios. Considerando que, né, nem todos apresentam projetos, né, uma média aí de, por exemplo, 10, 12, no máximo 16 projetos, no mínimo aí teria, né, R$1 milhão de reais por projeto. Não, e algo assim que está aqui no nosso quintal, né? Porque esses 42 municípios, eles estão, como o presidente falou, vai de Promissão, os extremos, Promissão, José Bonifácio, Itapura. E aqui o último município, Bilac, né? Fazendo o perímetro aqui da bacia. Aqui no nosso quintal. Você não vai para Brasília, você não vai para São Paulo. A gente resolve aqui, dentro das nossas demandas, dentro acesso das nossas... muito mais fácil, né? Sim, das nossas prioridades. É algo que eu converso aqui com ele, né? Então, pode parecer alguma coisa complexa, mas assim, não existe dinheiro sem um projeto. E um projeto que atenda critérios mínimos. Né? Da mesma forma que a gente nem tem mesmo CPF, as emendas, RG... né? Desculpa, só acordar agora, né? Recentes decisões, orientações do próprio Tribunal de Contas, né, em relação às emendas. Toda emenda agora precisa ter o plano de trabalho. Então, não é simplesmente buscar o recurso. Então, para buscar o recurso, você vai ter que ter trabalho também. Você vai ter que ter não sai com o cheque na mão, é isso? Exato. Você não chega lá, sai com o checão na mão. Então, é um investimento que todos os municípios têm que fazer, né? Lógico que nós estamos aqui, Alto Alegre tem 3.800 habitantes, né? Tem Araçatuba, Andradina, Penápolis, Birigui, que são as cidades maiores, que tem um corpo técnico mais qualificado, maior. Né? Cada um tem um tipo também de demanda. Então, lá, e tal. A realidade, é lógico que é diferente em cada um dos 42 municípios. Então mas deixa eu acho que é uma ideia para pautar isso aí, cada prefeito. Mas você falou um negócio legal, interessante. Você pega uma Araçatuba, por exemplo, tem uma equipe técnica lá para montar o projeto, de repente, tal, né? E a cidade pequena, né, como você citou aí, se não tem, como é que faz? Aqui o comitê ajuda? Não, o comitê tem as câmaras técnicas, né, tem os voluntários que participam, que podem dar orientações, porém aí fica a cargo do município, por exemplo, contratar. Tá. Né? Mas dá um norte, pelo menos. Exatamente. Mas o município assim, tem que ter essa vontade política de vir buscar informação. Mas, assim, pessoalmente, como eu acompanho aqui no comitê, eu vivencio aqui o comitê, foi uma postura pessoal. Do Carlinhos, do presidente, ele desenvolveu umas oficinas de capacitação que agregou, assim, dos 42 municípios, nós tivemos 36 municípios presentes, quase 100%. Pô, ai, que bacana. Então, justamente para trazer, para popularizar a informação. Então, assim, todos os 42 municípios foram convidados incessantemente, né? Foi uma proatividade dele, né? do presidente, de falar assim, vem muito escutar, vem aqui, se você não sabe, a gente está aqui para instruir, para orientar. Onde é que você vai buscar essa informação? E realmente, eu tenho a sensação, presidente, que a gente vai ter muito projeto em 2026 por conta dessas capacitações aí que você propôs e executou. Foi muito bom mesmo. Eu assim, particularmente, o que me motivou a buscar isso aí, né, eu participo aqui do comitê, fui eleito em 2020, né, assumi em 2021, porém, nos outros 8 anos anteriores eu participei, não tão ativamente, mas como assessor da então prefeita, né, que me antecedeu, a prefeita anterior, né, e vendo tudo isso acontecer, até comentei, né, que as pessoas tinham um preconceito sobre o comitê. Né? Então, eu não vou apresentar lá porque nada vai, ou não, porque isso não dá certo lá. Então, mas por que não dava certo? Por que não deu certo? Ou só ouviu que não deu certo? Né? Então, assim, a minha... eu vinha com isso na minha cabeça, e aí, num determinado momento, a própria Adriana e outras pessoas me procuraram, né, próprios prefeitos, e também, neste ano em especial, por ser o primeiro ano de mandato, muitos prefeitos novos, né,
muita mudança também de equipes, né? Então, a ideia foi, como a Adriana disse, democratizar, né, o conhecimento para que os prefeitos, os técnicos, sobretudo os novos, né, Sim. tinham acesso e conhecimento sobre o que é o sistema FEHIDRO, Pô, que qual legal. é a função do comitê dentro desse cenário, para nivelar, né, o conhecimento. Muito E a bom. partir daí, o que pode, o que não pode, né? E essas foram 2 reuniões. Eu fiquei muito feliz pela participação, né? Insisti bastante com os amigos prefeitos. Alguns vieram, mas os que não vieram mandaram representantes, né? 36 dos 42. Isso eu acho que é uma marca excelente, Poxa, de fato, excelente. né? E é o que a Adriana disse. Eu acho que a quantidade, né? Essa 10, 12, 16 projetos esse ano eu acho que vai se superar por conta dessa situação Mas toda. aí não pode ser invertido também, agora é advogado do diabo, tá? Pode ser invertido também, eu falo, se sou prefeito de uma cidade, eu falo, pera um pouco, tem muita gente lá, vai sobrar pouco dinheiro, não vai adiantar nada para mim. Então, aí vem os critérios para, né, hierarquizar os projetos. Então, o que é projeto prioridade bem sustentado. Isso, ali, né? Bem elaborado, o que é prioridade para a bacia, tá, né? O que vai atender o maior número de pessoas, né? Os efeitos, se ele é sustentável, né? Vai contar a partir de agora também a presença dos prefeitos e dos técnicos nas reuniões, que é uma mudança que foi aprovada na última Assembleia. Então, tudo isso para aperfeiçoar o nosso comitê, o nosso trabalho, valorizar quem efetivamente participa aqui do dia a dia, né, do nosso comitê e, né, tudo isso com a intenção de melhorar cada vez mais os projetos, né, proteger cada vez mais e melhor, né, os nossos recursos. Se tiver, por exemplo, se aumentar essa demanda, né, aumentaria, tem chance também de aumentar a receita? Do FEHIDRO, ele advém da cobrança pelo uso da água. Isso. Então, teremos aí para o próximo ano o desafio da questão da implementação assim da cobrança no meio pelo uso da água no meio rural. No meio rural. Né? Então, pode ser que aumente. Pode ser que aumente, não, vai aumentar, né? Tá. Vai aumentar a obrigatoriedade, alguma coisa. Mas não tem essa relação assim de quanto mais os municípios engajarem, mais o recurso vai aumentar. São coisas independentes, né? A cobrança do uso da água, né? Sobre o uso da água é independente a fonte é essa que o presidente falou, né? Então tem que melhorar os dois canais, a verdade é essa. A cobrança pelo uso da água e também os repasses, um pequeno percentual ali das outorgas que são concedidas. Não, então, aí é em paralelo, né? Você capta mais grana de um lado e também tem mais essas demandas de projeto para outro. Quer dizer, o dinheiro que entra aqui, ele é revertido para benefício. Para benefício da própria Então, se cresce aqui, você tem mais benefícios, né, presidente? Não é isso? Exato. Né? E a ideia, acho que pelo jeito, é essa, né? E assim, é importante exemplificar o que o Carlinhos está falando, por exemplo, desses projetos que beneficiam a qualidade e a quantidade dos recursos hídricos, né? Esse binômio aí tão indissociável. Sim. Porque quando a gente fala disso, a gente precisa ter acesso à água, né? A água precisa estar acessível, né? Claro. Precisa existir, né? Ali, né? Dentro de um acesso, mas ela também tem que ter qualidade. Agora, acho importante exemplificar, né? De que projeto que nós estamos falando? Quando a gente fala do saneamento, a gente está falando assim, os projetos que beneficiam a água via sistemas de tratamento de esgoto. Então, assim, eu preciso fazer serviços de manutenção na lagoa de tratamento de esgoto. Esse emissário, essa impermeabilização da lagoa de tratamento de esgoto, isso é prioritário? Isso é prioritário para a gente. Eu tenho perdas enormes na rede de distribuição de água. Isso é prioridade aqui para a gente. Então, também são projetos que são financiáveis. E aí, o leque, Cássio, ele vai se abrindo, né? Então, por exemplo, tudo está conectado com a água, é verdade. Então, assim, nós estamos falando de água, né, projetos para sistema de abastecimento público de água, sistema de tratamento de esgoto, reflorestamentos, né, tem tudo a ver com isso, matas nativas, né, de educação ambiental, drenagem urbana. Então, assim, é um conjunto de elementos, né, de coisas, né? De coisas que beneficiam os recursos hídricos, que protegem os recursos hídricos. Boa. Então, é importante, assim, que na realidade, presidente, se você for ver, por exclusão, a gente não financia algumas coisas, são poucas coisas.
que não se enquadram na realidade, como o presidente fala, dos critérios. Né? O mínimo que a gente, assim, por exemplo, eu tenho interesse, né? Eu sou prefeito de um município que não é só a prefeitura que pode ser tomador, o Estado é tomador, a sociedade civil pode ser tomadora de recursos aqui. Interessante. Então, pera um pouquinho, isso é importante. A princípio eu estava entendendo que só a prefeitura poderia pleitear. Não. Então, não. Já está ampliando, é isso daí. Só para o nosso espectador aqui, né, o ouvinte e quem está nos assistindo, saber. Né? Então, de repente, você tem uma ONG, uma associação que pode... Cumpre os critérios que o presidente estava falando, que estão disponíveis, vem perguntar aqui para a gente, legal, acessa o site. Né? Está dentro desse montante que foi dito. Exato. Isso, entendi. Isso, então, esses exemplos, né? E a educação ambiental. Desde então, que contribua, no meu ponto de vista, desde que contribua para a região, o recurso hídrico da região. Né? Não está vendo isoladamente só Birigui, só Alto Alegre, só nessa... Está vendo que beneficiar. Tem um projeto lá que vai prejudicar a cidade, não tem sentido. Exatamente. Mais ou menos isso também, né? Isso. Então, assim, um ponto de vista muito bacana, porque o recurso da cobrança pelo uso da água, ele é aplicado na própria bacia. Legal. Ele não vai para o Alto Tietê, ele não vai para isso é sensacional, ele é revertido aqui mesmo. Ele é revertido aqui. Isso é uma consciência, presidente, que eu acho que todo mundo deveria ter, sabe? Até a dona de casa. Sabe, falar assim, todo esse recurso aí, né? Talvez um pouco do dinheiro que ela paga lá, de repente vem para esse FEIDRO também, vem para esse fundo, eu não sei, posso estar falando besteira, mas existe uma fonte de receita para esse recurso todo, para esse orçamento todo, né? Esse montante que a gente está falando. E esse montante, ele é revertido dentro da comunidade mesmo. Quer dizer, ele fica aqui. Ao contrário, por exemplo, dos nossos impostos, né? Isso. Ele vai para Brasília para voltar um pouco. Isso, né? São Paulo arrecada... Né? Buzilhão, trilhões e volta para milhões. Exato, né? Então, entre aspas, né? São Paulo manda dinheiro. Não, então é um baita negócio, confiável então, o recurso daqui fica aqui. Então você contribuiu aqui, pagou a tua parte, né? Você tem um sítio lá, você está pagando lá para o uso da água ali, de repente, é uma coisa bem simples, né? Não estou chegando na indústria, né? Mas pagou, vai voltar para cá para garantir que eu possa ter água no meu sítio também. Exato. Mais ou menos isso, né? Exatamente isso. É sensacional isso daí, então. Então, se o desafio era trazer os prefeitos, você está conseguindo já. Nós conseguimos uma boa participação, a gente é muito grato por isso. Eu, pessoalmente, me sinto realizado. Né? Eu acho que quando me coloquei à disposição, né, conversando com os amigos, não é simplesmente estar presidente por status e etc. Sim. Era para dar a minha contribuição. E essa visão que eu tinha desde quando, 2013, que eu comecei a frequentar, né, a gente... vendo muita coisa acontecer. Que legal, Carlinhos. Com o passar do tempo e esse primeiro mandato, 2021, 2024, né, trouxe também uma maturidade para enxergar algumas outras situações. E chegou um determinado momento e falou, né, o ex-presidente Rodrigo me procurou, que tal? Rodrigo, não sei, né, tem que cuidar da minha cidade. Não, mas você cuida da cidade, você cuida do comitê também, eu te ajudo, Manfred, né? E está valendo a pena? Com certeza. Como eu disse, né, essas 2 oficinas que nós fizemos, a grande participação dos municípios, isso aí para mim já valeu. Né? Então, mas não para por aí. Vamos continuar trabalhando, vamos continuar incentivando. Né? Nós temos o grupo dos prefeitos, né? Fico enchendo o saco de todo mundo lá. Gente, vamos participar, vamos enviar os técnicos. Você está atuando como um agregador mesmo. Não, é isso que você está fazendo. Ele está fazendo uma buscativa. Buscativa é bom, buscativa é bom. Então, acho que quando me coloquei à disposição foi para isso e é assim que eu vou procurar, né, nesses 2 anos aí. Show né, de bola. Até março de 2017. 27. Então, essa era a próxima pergunta que eu ia te fazer, que é a tua expectativa, né, ao cumprir ali, a entregar o bastão ali. Aí vamos aguardar, né, quais serão os projetos, se existirão outras pessoas que queiram, né, dar sequência a isso, porque eu acho que todo esse trabalho que nós fizemos, especialmente agora nesse mês de novembro, não pode ser jogado fora. Claro. Eu acho que tem que dar sequência. Então, se tiver alguém que venha para agregar, para trazer outras ideias, né, para que a gente possa avançar juntos, né, não tem a elegância de ser reeleito. Né? Garantir o legado aí. Estou aqui, acredito que já dei a minha parcela, né, talvez pequena, mas para mim, pessoalmente, já estou realizado. Pô, que legal. Né? Bom. E se tiver algum colega que queira também, né,
está em aberto, né? Maravilha. Não estou aqui para sempre, né? Não vou ser prefeito de Alto Alegre para sempre, né? Termina o mandato e já que entrou, entra com tudo, né? Isso, e a gente tem que torcer para que quem venha, né, consiga fazer mais e melhor, né? A sua gestão enquanto presidente, né, do Comitê da Bacia do Baixo Tietê não está finalizando agora, ainda bem. Começando. Ainda temos 2026 até março de 2027, mas eu quero dar um testemunho aqui. Como representante, né, aqui no Comitê de Bacia, além do projeto Núcleo de Comunicação, né, onde a gente faz acontecer esse podcast aqui, eu represento a sociedade civil por meio da Apoena, que é uma ONG, né, de proteção aí das matas ciliares e dos afluentes do Rio Paraná, do qual o Tietê é um importante contribuinte, ali um importante afluente. Mas o testemunho é com relação à sua postura, vou falar enquanto sua ouvinte. Quando nós tivemos uma sobra de recurso aqui no orçamento, né, no ano de 2025, você foi a pessoa, eu achei isso muito lúcido, de falar assim, olha, nós precisamos fazer investimento. Investimento é diferente de gastar. Eu achei isso formidável. Então, assim, essa condução sua é para que nós tenhamos projetos de qualidade que realmente beneficiam os recursos hídricos. Isso é fantástico, sim. Porque senão é gastar por gastar. Tipo assim, eu tenho 16 milhões, preciso gastar os 16 milhões. É aquele compromisso de você falar, pô, você não conseguiu gastar os 16 milhões, né? Não tem incompetência. É incompetência. Sim. Então, ele teve uma visão assim, mas é muito sóbria mesmo, de projetos de qualidade. E daí veio nós precisamos orientar, nós precisamos capacitar. Ô, presidente, você ganhou uma fã, hein, cara, pelo jeito aí. Não sei não. É testemunho mesmo. Não, eu ouço, não sou um especialista, eu sou advogado, não sou da área, né? Então a gente tem que ouvir quem entende, né? Ouço muito a Adriana, ouço o Edmar, né? Ouço a Lu, lá de Guararapes, né? O meu técnico lá de Alto Alegre, o Marcelo, o pessoal que está há um bom tempo, né? Nós temos lá no nosso quadro uma bióloga. Então, quem não sabe tem que buscar informações, né? E graças a Deus tem pessoas, na humildade você sabe falar. E aqui nós temos pessoas muito capacitadas, muito compromissadas, né? Legal. Na defesa dos recursos hídricos, e a gente busca, né? Com toda a humildade do mundo, trazer e fazer uma coxa de retalhos, né? Trazer o melhor de cada um para que a gente possa desenvolver e avançar. E o grupo é legal? Sem dúvida. Que tem se reunido? Tem as diferenças, né? de pensamentos, né? Mas no final todo mundo se respeita, né? Respeita a decisão da maioria. Mesmo propósito, né? Sempre. E o propósito é um só. E que recado você daria para essa população aqui, que chega mais ou menos quantos habitantes, Adri? 800 mil por aí, né? Essa região nossa. Isso. Que recado que você daria? Conscientização, preservação, né? O Rio Tietê, o rio mais importante do estado, né? Tá chegando agora o verãozão aí, né? A preocupação de novo com a eutrofização, né? Preocupação porque o Rio Tietê fornece água para consumo, né? Para agroindústria, para agricultura, para lavar carro, para o turismo, energia. Então, assim, precisamos que a população se conscientize, né? na preservação, né? do Rio Tietê, dos seus afluentes, né? Para que a gente... isso não só aqui, né? Desde lá da nascente, né? Infelizmente, nós temos cidades, né? Ao longo do rio aí que despejam praticamente 98% do seu esgoto sem tratamento no Rio Tietê, né? Então, e acaba sobrando aqui para nós que estamos na Foz, né? Então, municípios que sofrem muito, que dependem do turismo, outros que dependem lá, por exemplo, tem os tanques de criação de peixe, né? Piscicultor. Então, conscientização, né? Desde lá na nascente, Salesópolis, né? Para que os efeitos sejam os menos gravosos possíveis, né? Sim. Aqui na Foz, né? Sim. Estamos na Foz do Tietê. Sim, exatamente. Somos a Foz do Tietê.
Que louco isso, né? Aí o que vem de lá também vem arrastando Afeta tudo, a nossa né? vida. Suja a água lá em cima, entendeu? Por isso que é Baixo Tietê. Tem muita gente que... os baixo leigos aí falam, curso, Baixo Tietê, que pejorativo, né? Tal. Mas é porque a água vem de lá para cá, do então é Alto baixo. Tietê, Do Alto Tietê para cá, né? e Todo Baixo sentido Tietê, e aí vira isso, foz. isso. Pô, genial, viu, presidente? Muito gostoso o papo. Eu acho que não vai parar por aqui, essas conversas, né, Adriana? Vai continuar, você vai vir de novo. Estamos à disposição. Fechou, maravilha. Para nós é uma alegria participar, né, compartilhar um pouco da nossa história, de liderar esse movimento que os prefeitos abraçaram e sou grato a isso, né, porque não adianta eu ter a ideia e ninguém abraçar também, não aconteceria. Né? Convida então, eles aí, convida eles. Olha para aquela câmera lá, convida eles para vir aqui participar. Vamos sim, convidar os prefeitos para participarem mais ativamente aqui do nosso comitê, das reuniões, né, formações, né, nos nossos encontros, né, para que a gente possa, né, ter deliberações, por exemplo, que reflitam de fato o interesse do colegiado, né? Não é? Teve reuniões aí de ter 3, 4, 5 prefeitos somente, né? Então, eu particularmente fico muito triste quando acontece isso aí. Sim. Então, pedir, né, convidar os prefeitos para que sempre que chegar uma convocação do comitê, da Secretaria Executiva, né, para que dê uma atenção, vem, né, pelo menos dê uma satisfação. Lógico que Sim. todos nós temos os nossos compromissos, né? Mas eu acho que o comitê deve ser também uma prioridade, né? Com certeza. Como eu disse, é uma fonte de recurso bem próxima da gente aqui, exato. Né? Às vezes é burocrática, né? O pessoal reclama Mas sabe o que eu tô tem pensando? Que ter, porque não é simplesmente chegar, pegar o recurso. Não, Sim, tem que ter não é pegar o checão, que nem a gente falou, não é nem pegar cheque aqui e sair. Mas sabe o que me passou pela cabeça aqui? Uma coisa talvez seja interessante, eu queria pôr o ponto de vista de vocês, obviamente. Porque quando vêm aqui os prefeitos, quando eles participam, vê se tem sentido isso. Eles colocam um problema, possivelmente. Falam, minha cidade está com um problema XYZ, a outra está, meu problema é esse. Cada um apresenta o seu tipo de problema. E, de repente, às vezes, não é nem investimento que ele precisa, pode ser outra coisa, uma outra solução que esse grupo pode viabilizar. Não só o dinheiro, não sei se eu estou falando besteira aqui. Sabe assim? Sabe aquela coisa, estou com um problema na minha cidade lá, que eu não sei como que eu resolvo, não sei que caminho que eu tomo, uma cidade que eu não tenho equipe técnica, enfim. Mas aí eu venho participar aqui, de repente eu ouço alguém que resolveu um problema na outra cidade. É isso. Né? Que de repente... De compartilhar conhecimentos. Ou alguém que resolve um problema lá também afeta na minha cidade, justamente por causa disso aí, do ser alto e baixo, né? A água que vem para cá tal, e que falta água para lá. De repente o outro cara, fazendo um projeto para o outro cara, pode me beneficiar, é isso que eu quero dizer, sabe? Se faz um projeto bom numa cidade, que vai depender, a minha é mais para baixo, talvez. Perfeito. Aí eu falo assim, eu tô com um problema de água aqui, mas se manda muita sujeira para cá, ou se consome muito, aí não sobra para mim. De repente o projeto que vai para ele vai me beneficiar, é isso que eu quero dizer. Né? Por isso a importância dessa troca de ideias. Tem sentido isso, Adriana? Total, né? Esse pensar coletivo, porque assim, a água não tem fronteira. Então, a gente recebe uma carga que começa lá no Alto Tietê, né? Começa no Alto Tietê, aí vira aquela espumeira lá em Itu, todo mundo já viu essa cena, certo? Sim, o Rio exatamente. Tietê, Itu e Salto, exato. aquela ponte ali que você não consegue atravessar. Então, aí atrapalha o turismo daqui. Mas é isso que eu estou dizendo, é mais altruísta o ponto de vista que eu estou falando. Por exemplo, se o cara... Eu não quero dinheiro do FEIDO, por exemplo, do comitê, para eu tirar a sujeira que veio da poluição que tem aqui. Mas sim, para aquele cara não poluir, para não vir a sujeira. Sim. Entendeu, presidente? Sim. Essa ideia, mais ou menos, mais altruísta. Tipo, não quero a grana para mim, vai. Se solucionar o meu problema é o que importa. Para isso eu preciso participar do comitê. Mas essa é a visão, né? É uma tomada de decisão regional, né? Só que o alto, médio, baixo, assim como o Paranapanema, o Rio Grande, né? A gente precisa se conversar, né? E isso, na realidade que você está colocando, é um desafio. A gente já discute isso há um certo tempo, né, presidente? E eu penso que a gente está chegando, que agora sim a gente vai ter uma visão integrada por exemplo, de você não tomar uma atitude
que de repente joga o problema para baixo. Então, isso aí. Que é o que a gente faz, que é o que se faz com os aguapés. Abre a comporta e verte para baixo. Tchau e benção. Problema de quem está lá o embaixo. problema, passa o abacaxi. De quem tá pra baixo. Então, é isso que eu estou falando, justamente isso. E o comitê tem esse papel, né, de enxergar isso também. Óbvio que deve ter, né? Porque você está analisando os projetos e fala, melhor consertar lá para não chegar o problema lá embaixo para você. Qual que é a tua expectativa, né, no teu mandato aí? Mas em matéria de não só expectativa, mas de esperança mesmo, né? De, o que você acredita? Tudo qual que é a fé, né, no coração? Não, a gente precisa ser otimista, né? Então, a gente espera que as nossas assembleias tenham pelo menos os 36 prefeitos, que a gente possa discutir de igual para igual, discutir no bom sentido, sim, né? Sim. Debater ideias, né? Projetos, né? Pensar em projetos regionais, né? Então, sei que isso é viajando um pouco, sonhando um pouco alto, né? Mas não é impossível. É uma visão altruísta, uma visão altruísta coletiva. É isso aí. Exato, eu acho que é bem por aí, né? Acho que nós precisamos, e não só na defesa dos recursos hídricos, nós precisamos politicamente nos unirmos, né? Para que a gente tenha um líder aqui na nossa região, né? Então, assim, é preciso parar de pensar localmente e começar a pensar regionalmente. Sim. Não só na defesa dos recursos hídricos, né? Mas econômicos, né, políticos, e que a gente possa ter uma região fortalecida, né? Então, é esperança, é sonho. Sensacional. Né? Pô, esse sonho é muito bom mesmo, né? E você está fazendo por merecer, hein, presidente? Muito bom. Pessoal, esse foi o podcast do Comitê do Baixo Tietê, então acompanhem os próximos.